Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a preciosa graça do Senhor possa abençoar cada coração em mais essa conversa nessa hora. Nós queremos falar um pouquinho a respeito da era efesiana prometida pelo profeta, de que essa era chegaria aqui em nossos dias e queremos que ela já está aqui. A era efesiana foi uma era que foi totalmente guiada pelo poder do Espírito Santo através do assim diz o Senhor, através da mensagem profética, através do Espírito Santo se movendo dentro da igreja, através do assim diz o Senhor. Essa era a era efesiana, a igreja alfa, e assim aqui no tempo do fim haveria uma igreja ômega, que retornaria ao assim diz o Senhor, retornaria à liderança do Espírito Santo, a verdadeira liderança do Espírito guiando individualmente, guiando a igreja, para terminar a obra que está predestinada, prometida para esta hora que nós estamos vivendo, que é o aperfeiçoamento da igreja, de acordo com Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito. Esse varão perfeito é Cristo, Cristo formado na igreja, através da estatura do varão perfeito, como temos esta figura em forma de uma pirâmide, onde ali estão 7 degraus, foram 7 eras, foram 7 mensageiros e 7 virtudes, formando esse padrão, formando a estatura, formando a personalidade, o caráter de Deus em sua própria igreja. Porque essa é a profecia, que o Filho seria formado na igreja pelo poder do assim diz o Senhor. Veja, essa era tem retornado onde há uma igreja verdadeira, que nesta hora é liderada tão somente pelo Espírito Santo, através da palavra, através da mensagem pregada pelo profeta, que esse é o assim diz o Senhor. Veja, então nós estamos vivendo esta era gloriosa, essa era dourada para a verdadeira igreja, onde ela é dirigida pelo assim diz o Senhor. Veja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos uma escritura muito importante para entender o que significa esta era efesiana. Veja, essa era tão sonhada, tão esperada, tão desejada, chamada de a Era Dourada, a era em que a igreja não estaria mais debaixo da liderança de um sistema, de uma organização, de algum tipo de líder espiritual no sentido humano. Veja, um homem levantado para guiar o povo. Veja, isso não é mais, isso não é a mensagem profética, essa não é a promessa. A promessa é que a igreja seria liderada pelo Espírito Santo, através do assim diz o Senhor, que é a mensagem que temos em nossas mãos. Então veja, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, veja, profetas e doutores, é o que menciona aqui. Então vamos citar esses nomes, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, entre estes, Saulo era o profeta. Veja, esse era o homem levantado. Era a primeira estrela, o primeiro pastor da igreja de Éfeso. O primeiro que tinha o dom profético para interpretar a palavra, para ouvir o assim diz o Senhor e guiar a igreja pelo assim diz o Senhor. Veja, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Então, homens levantados, homens equipados, homens treinados, homens chamados pelo Espírito Santo. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos. Veja, esta era a forma que os ministros eram ordenados. O colegiado de líderes da igreja colocava as mãos, veja, as mãos do presbitério sobre os homens que eles iam enviar. Porque quando eles recebiam a unção através da imposição de mãos, veja, aquele dom estava apto, autorizado, estava ungido, se destravava agora o canal para que eles pudessem para que pudessem operar o seu ministério liderados pelo Espírito Santo. Veja, os despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja, ali estava agora a primeira estrela, o primeiro mensageiro, o profeta que seria chamado de Paulo,
a primeira estrela, o primeiro dos 7 Espíritos. Veja, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, porque ele foi visitado pelo pilar de fogo, como Moisés foi visitado pelo pilar de fogo. Moisés escrevera os livros da lei, inclusive o livro de Jó, e Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Veja, a mesma luz que veio a Moisés, a mesma luz veio a Paulo, e essa mesma luz tem vindo aqui no tempo do fim para ungir o profeta de Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 10:7, para dirigir a igreja pelo assim diz o Senhor. Essa é a verdade da palavra, essa é a Bíblia. Então essa é a era efesiana que nós tanto esperávamos e que tem chegado. A trombeta do jubileu tem soado. Veja, as nossas ferramentas da escravidão foram deixadas para trás. Nós somos libertos dos sistemas feitos dentro da mensagem, dos líderes, a exemplo de Saul, que foram levantados pelo povo, os representantes do povo. Eu não vou criticar isso, mas essa não é a forma que o Espírito Santo planejou para dirigir a sua igreja. A igreja seria dirigida, liderada, não por mentes políticas, não por nenhum homem colocado sobre o povo. Isso é um absurdo. A verdadeira igreja seria liderada pelo Espírito Santo. Homens chamados, homens inspirados, homens enviados. Então, na mensagem, a Era de Pérgamo, página 147, o Umbanda diz assim, veja, o profeta para esta era é aqui onde nós estamos tomando nossa inspiração, nós somos liderados pela palavra profética, pelo assim diz o Senhor. Essa é a forma que a igreja tem sido planejada para ser conduzida pela palavra profética, pela boca profética do profeta levantado para esse propósito. Então veja, Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Veja, semente da palavra, uma igreja gerada pela palavra falada. Veja, ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Veja, a verdadeira igreja, ela é liderada pelo assim diz o Senhor, pela palavra de Deus, não por dogmas, não por credos. Veja, a exemplo de Davi, que não conhecia a armadura que Saul lhe ofereceu, o capacete não serviu, a espada não lhe serviu, a armadura não lhe serviu, tampouco serve para nós dirigir a igreja através de credos. Não existe tal coisa como credo apostólico, não existe tal coisa como companheirismo, como plenário, como um grupo para dirigir a igreja. Ela é dirigida pelo assim diz o Senhor, pela mensagem do dia, pela palavra profética. Essa que é a verdade da Bíblia. Veja, ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através dele será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Ninguém vai impedir que a palavra profética se cumpra na verdadeira igreja, nenhum homem. Há homens que se jactanceiam, eles se jactanceiam dizendo que se não fosse por eles, não haveria uma igreja, se não fosse por eles, não haveria tal multidão. Isso é uma coisa estúpida. A verdadeira igreja é eleita, predestinada, ela é levantada por Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ela é alimentada pelo assim diz o Senhor. Esta é a era efesiana, aqui está a igreja ômega, essa é a nossa era dourada, ser dirigida pelo Espírito Santo. Veja, a palavra de promessa veio à Virgem Maria. Agora tome Maria como um tipo da verdadeira igreja. Mas essa palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado. Veja, Maria, verdadeira igreja. A palavra veio a ela através de um anjo, mas a palavra de Deus era Deus, Ele mesmo, para ser manifestado através de Maria. Então veja, Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que lhe trouxeram a mensagem. Veja, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9:6. Veja, ele cumpriu naquela ocasião tudo que estava escrito dele
porque ela aceitou a palavra dele para si. Essa é a verdadeira igreja. Esse é o verdadeiro corpo de Cristo. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Agora, página 148. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ela nunca duvida dela, portanto nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem um assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Veja, essa é a era efesiana. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disto, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Mais claro do que isso é impossível. Essa é a nossa era dourada. Essa é a igreja ômega, essa é a igreja efesiana que prometeu o profeta. Uma igreja liderada pelo assim diz o Senhor, liderada pela palavra, liderada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode tomar um qualquer, em um lugar qualquer, uma pessoa sem experiência, de um modo que as pessoas não esperam, que venha do lugar que as pessoas não esperam e realizar a obra, porque ele realizará sua palavra de promessa, segundo o seu beneplácito. Ele não consultou e não consultará quem quer que seja. Ele não pedirá uma autorização a um bispo ou a um arcebispo. Não, ele cumprirá a sua palavra de promessa. Irmão, espero que essa conversa tenha ajudado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.